Olá, povo de Deus, paz seja com todos. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje é o 33º dia da nossa devocional em rumo à celebração da Páscoa 2025. Hoje é sábado, 12 de abril de 2025, dia 33, né? E nós vamos falar sobre o segundo julgamento de Jesus, que foi o julgamento sacerdotal. Eu vou ler um texto condensando os evangelhos, que são fruto de um trabalho muito bom que o pastor João Ribe Palharim fez no livro chamado O Evangelho Reunido. Então eu vou ler aqui o contexto de todas as frases deste acontecimento que foram compiladas em um texto só. Então Jesus está na casa de Caifás. E vamos lá. Anás mandou o manietado, quer dizer, com as mãos amarradas, à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas os testemunhos não eram coerentes e, blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele, contra Jesus. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer, eu destruirei o santuário, e construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E por fim, chegaram 2 mulheres e disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo e reedificá-lo em 3 dias. E nem assim o testemunho deles concordava. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhes: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e lhe perguntavam: Se tu és o Cristo, dize-nos. Replicou-lhe ele: Se eu vou-lo disser, não o crereis. E se eu vos interrogar, de modo algum me respondereis. Mas desde agora estará assentado o Filho do Homem à mão direita do poder de Deus. Ao que lhe perguntaram: Logo tu és o Filho de Deus? Respondeu-lhe Jesus: Vós dizeis que eu sou. E o sumo sacerdote, insistindo, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Blasfemou! Para que precisamos ainda de mais testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia, pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Que vos parece? E todos o consideraram culpado. E respondendo disseram: É réu de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe socos. E outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza, ó Cristo, quem foi que te bateu? Profetiza. E os guardas do templo davam-lhe bofetadas. Irmãos, Jesus está na casa do sumo sacerdote Caifás. Este Caifás se chamava José Caifás e ele era sumo sacerdote em exercício. Ele foi nomeado para o cargo por Valério Gratus, o governador anterior a Pilatos. Ele exerceu o pontificado durante os anos de 18 a 36 da era cristã. Ele morava em um palacete, irmãos, que tinha, conforme as descobertas arqueológicas, uma masmorra. Imagine, sem dúvida, esse aposento estranho existir na casa de um sumo sacerdote. Imagina um sumo sacerdote ter na sua casa uma masmorra. Para que havia uma masmorra na casa de um sumo sacerdote, um representante de Deus? Para você ver como ele estava longe da visão que Deus tinha sobre ele, né?
Então, por aí você pode ter uma ideia da prisão de Jesus. De madrugada, na semana mais santa do ano, muitos se reuniram às pressas na casa de Caifás. E eles buscavam um falso testemunho contra Jesus. Veja, os judeus, eles leem e creem na Torá. E a Torá, que é o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ela prevê uma pena severa para o crime de falso testemunho. Está escrito assim lá em Deuteronômio 16 ao 21. Se uma testemunha iníqua, quer dizer, mentirosa, injusta, se levantar contra alguém para acusar de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver nestes dias. E os juízes inquirirão cuidadosamente, e eis que, sendo a testemunha falsa e falso testemunho que deu contra o seu irmão, far-lhe-ás como ele cuidava fazer o seu irmão. Então o que acontece? Aquilo que eles estavam querendo fazer contra a pessoa, que era matá-lo, se voltaria contra eles, porque eles estavam agindo como falsas testemunhas. É isso que a lei diz. Então eles transgrediram essa lei literalmente perante o Senhor. Eles pensam que estão julgando, mas na verdade eles estão sendo julgados. E eles estão sendo condenados pela própria lei de Moisés. Jesus já lhes tinha dito: não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, é Moisés em quem vós esperais. Está em João 5, verso 45. Moisés que escreveu a Torá. Então, o próprio Moisés estava acusando eles. E eles estavam ponderando dar-lhe a morte a Jesus, né? Então, o sumo sacerdote tinha de ser o guardião máximo da lei, que dizem outras coisas. A lei do Senhor diz assim: não matarás, em Êxodo 20:13. Porém, por apego ao cargo e à ganância, ele violou a lei, condenando à morte o maior inocente que já existiu. Então, em todos os julgamentos que nós iremos falar essa semana, irmãos, nós vamos ver que todos eles apontavam que Jesus era inocente. E nós sabemos que ele era inocente, porque havia de existir um cordeiro puro, imaculado, inocente, limpo, e esse cordeiro havia de ser morto. Lá em Levítico, capítulo 1, verso 3, está escrito assim: a Torá diz que o cordeiro, antes de ser morto, precisava ser bem examinado pelo sacerdote e não podia ter defeitos. E ali, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi rigorosamente examinado pelos sacerdotes, representantes máximos da nação, e eles não acharam nenhum defeito nele. Por isso que procuraram falsas testemunhas. Então fica evidente a perfeição do Cordeiro e os pecados dos homens. Jesus, porém, guardava silêncio. A profecia lá de Isaías diz que ela estava se cumprindo, aliás, né? Ela diz assim, ó, Isaías 53:7, ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matador e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Mas teve um momento que o sumo sacerdote disse assim: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo. Irmãos, o conjuro é uma ordem autoritária para dar uma palavra sobre juramento. Então o sumo sacerdote apelou e conjurou Jesus em nome do Deus vivo. Jesus não tinha mais como guardar silêncio sob pena de perjurar. Então ele, em nome do Deus vivo, ele foi obrigado a confessar. E ele disse: eu sou. Isto responde tudo. Ele é o grande Iavé, ele é o grande eu sou. Né? E garante que todos nós um dia veremos isso com os nossos próprios olhos. E aí então o sumo sacerdote ele vai e rasga suas vestes.
Ele rasga suas vestes, desculpa. E mais uma vez o Caifás, ele violou a lei. Porque lá em Levítico capítulo 21, verso 10, a Torá proíbe que o sumo sacerdote rasgue as suas vestes. Veja o que está escrito: aquele que é sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça for derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará a sua vestidura. Está vendo? Tudo errado. Fizeram tudo errado para condenar um inocente. E naquela situação, davam socos e outros esbofeteavam a Jesus. A Torá diz que na hora do sacrifício, o pecador tinha que colocar a mão sobre a vítima para transferir-lhe a culpa. Quando a ovelhinha era morta, o pecador colocava a mão sobre a cabeça dela e transferia suas culpas para a ovelhinha. Está em Levítico capítulo 1, verso 4. Então, irmãos, eles desceram a mão sobre Jesus, e isto representa o início dessa transferência dos pecados e das iniquidades. Irmãos, de verdade, coloque a mão no seu coração, porque foi tão grande aquilo que Jesus fez por nós. E nós não temos como rejeitar esse amor. Nós não temos como entender tamanha brutalidade daqueles homens para com Jesus e também dos nossos pecados contra Jesus. Por amor a Ele, viva uma vida de santidade. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por olhar por nós, por dar-nos oportunidade. Obrigado por morrer em nosso lugar. Obrigado por seu sacrifício vicário. O Senhor nos substituiu. E nós te agradecemos, Senhor. E nos arrependemos de todo o mal que nós cometemos contra Ti, de todos os pecados que vergonhosamente desprezam aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, eu me arrependo de ter negado o Seu nome por conta dos meus pecados. Me perdoe, me ajuda, Jesus. E abençoa cada um dos nossos irmãos. E que nós, nesta semana que nós estamos encaminhando para a comemoração da Páscoa, Senhor, nós nos lembremos profundamente como o Senhor nos amou, como o Senhor teve misericórdia de nós e como o Senhor nos salvou. Obrigado, Jesus, por ir até o fim por nós. Obrigado, Senhor, por nos renovar por seu constante amor. Amém. Queridos, fiquem em sintonia fina com o Espírito Santo, mantenham-se atentos e vivam esses dias com especial atenção à voz de Deus. Que você divulgue essa devocional aos seus amigos e que você, juntamente com eles, se motive a viver uma vida de santidade com o Senhor. Eu vou deixar o verso de Isaías 53, verso 7, para você meditar. Ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Obrigado, Jesus. Deus abençoe vocês.